Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo domine os vossos corações. Neste momento, nós vamos estar estudando a primeira lição do ano de 2021, no dia 3 de janeiro de 2021, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos estudar a respeito do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade prática traz para nós o seguinte: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Então nós vamos ver a respeito da personalidade do Espírito Santo, da sua pessoa, que ele não é uma influência, como alguns ensinam, que ele é a força ativa, mas nós sabemos que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A leitura bíblica em classe diz o seguinte: João 14, capítulo 14, versículos 16, 17, 18 e 26. E também João 16, versículo 14. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Amém. Então nós temos aí a leitura bíblica em classe, trazendo a respeito da pessoa do Espírito Santo, o Espírito da verdade, chamado aqui de Consolador, que é o Paráclito. Paráclito significa consolador, conselheiro, ajudador, advogado. O objetivo geral da lição é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Então nós temos aí um objetivo geral. Primeiro subtópico vai falar sobre apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Depois, número 2, tópico 2, o objetivo, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. Terceiro, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então isso nós vamos ver, que o Espírito Santo, ele é quem capacita o ser humano para fazer a obra de Deus. O Espírito, ele atua tanto na área espiritual quanto na área material.
A Bíblia diz, por exemplo, que foi o Espírito Santo quem capacitou Bezaleel e a Oliabe para construir o tabernáculo de Moisés. Então a Bíblia mostra que o Espírito Santo, ele capacita o homem para ser, por exemplo, um artífice, um profissional. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 32, versículo 1. A introdução vai falar sobre o pentecostalismo. Pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Então nós vamos observar que o pentecostalismo é aqueles que aderem, que aceitam a doutrina do Espírito Santo como uma pessoa que age no meio da igreja. Por isso mostra aqui que esse trimestre nós vamos estar estudando sobre o pentecostalismo, baseado em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, lá no domingo, em Jerusalém, quando os discípulos estavam reunidos para esperar a presença, o derramamento do Espírito Santo. Como isso aconteceu no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, então é chamado de pentecostalismo. Os crentes pentecostais são aqueles que acreditam na pessoa do Espírito Santo, são aqueles que acreditam na doutrina do Espírito Santo, que ele age tanto hoje, assim como ele agiu no passado, o Espírito Santo também age hoje em dia. Então, os pentecostais, eles acreditam na pessoa do Espírito, acreditam nos dons do Espírito Santo para os nossos dias, ou seja, a atualidade dos dons espirituais. Por isso, nós somos da linha pentecostal, que acreditam também na atualidade dos dons. Por exemplo, a glossolalia, glossolalia, que significa línguas, línguas, algumas traduções, como por exemplo a corrigida de João Ferreira de Almeida, acrescenta línguas estranhas, Mas nós sabemos que os pentecostais acreditam no batismo com o Espírito Santo e também no falar, na evidência de falar em outras línguas. Primeiro tópico, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Então observemos que o Espírito Santo, ele age na história. O Antigo Testamento, pois bem, nós estamos falando a respeito da revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele sempre agiu na história da humanidade. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre as águas. Então ele estava presente na criação. A Bíblia ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles atuaram e atuam na criação do universo. No Salmo 104, versículo 30, a Bíblia diz que o Espírito Santo é enviado
para a terra, e ele é quem renova a terra, renova as plantas, renova o universo, pela ação do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos estudar sobre a divindade do Espírito, a sua personalidade, os seus dons, ou melhor, atributos divinos, e também as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Número 1, a respeito da divindade. Então nós vemos aqui que, por ocasião do batismo, Jesus foi batizado e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba, e ouviu-se uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. E também na grande comissão, quando Jesus ordenou para os discípulos que eles pregassem o Evangelho a toda criatura, e depois diz, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então nós vemos aí que o Espírito Santo ele aparece junto com o Pai e o Filho. O Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então nós somos batizados em nome da Trindade. E o apóstolo Paulo vai dizer que não sabeis vós que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. Então o Espírito Santo ele é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente o nome Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus e também templo do Espírito Santo. Observa que em Atos capítulo 3, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, fala que Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Então, o apóstolo Pedro, ele disse para Ananias e Safira: por que mentistes ao Espírito Santo? Por que mentistes a Deus? Então, nós vemos aí a deidade do Espírito Santo. Número 2, a personalidade. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem vontade, ele tem desejos, ele tem volitivo. O que é volitivo? Que tem vontade própria. Então, nós vemos aqui a volição, que é a vontade que o Espírito Santo ele possui. E a Bíblia diz que ele tem inteligência e raciocina. 1 Coríntios 2, versículo 10, fala que o Espírito Santo ele conhece todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. E ele conhece o homem, conhece o nosso interior, conhece o nosso espírito. E a Bíblia diz que ele também distribui os dons, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Terceiro, atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis. O que significa isso? Comunicáveis é o Espírito Santo, ele comunica, ele compartilha esses dons. Por exemplo, bondade,
amor. Isso tudo são atributos comunicáveis, santidade, entre outros. Agora, existem os atributos que são incomunicáveis, ou seja, pertencem unicamente a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente e onisciente. E onividente, tudo vê. Então, observa que esses são atributos incomunicáveis, ou seja, não é comunicado ao homem a onipotência, a onipresença, etc. Então, a síntese do tópico primeiro diz que a Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus divinos atributos. Amém. Glória a Deus. No número 2, nós vamos observar que o Espírito Santo e Jesus Cristo. O Espírito Santo e Jesus Cristo. A relação que existe entre o Espírito e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Trindade Divina, a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de 3 pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Nós sabemos que a palavra Trindade, ela não ocorre nas Escrituras, nem no Antigo nem no Novo Testamento, mas significa a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e da relação que tem uma com a outra. Então vemos aqui no número 1 desse tópico, segundo tópico, falar sobre a pericorese. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Então isso é chamado de pericorese, que é a comunhão intratrinitariana entre a Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm relação um com o outro, trabalham sempre juntos na obra da redenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos os 3 trabalham na redenção da humanidade. Por isso diz aqui o comentarista que esse termo pericorese mostra exatamente a relação íntima que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Peri significa em volta. Em volta. Então, o Espírito Santo, ele se relaciona com o Pai e com o Filho. Cada pessoa nas outras e cada uma se dá às 2 outras. Então, o Pai está no Filho, o Filho também está no Pai e no Espírito Santo. Não crês que eu estou no Pai? Disse Jesus. E que o Pai está em mim? Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E o Espírito Santo, ele procede do Pai. E ele glorifica Jesus. É o segundo tópico. Ele me glorificará e falará daquilo que é meu. Ele me glorificará. Então observa que o Espírito Santo, ele trabalha para
o ministério ou o mistério da glorificação. Houve época em que, entre nós, assembleianos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. Alguns perguntam, será que é correto adorar o Espírito Santo? Evidentemente que o Espírito Santo pode ser adorado. Por quê? Porque ele é Deus, ele é divino e ele é um com o Pai e com o Filho. Então a Bíblia diz que Jesus disse, o Espírito Santo me glorificará, porque há de receber o que é meu. João 16,14. Então observa aí, o Espírito glorifica o Filho. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos, pericorese e é eterna. Agora vamos para o terceiro subtópico, o efeito prático da pericorese. O efeito prático. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Então nós glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma maneira, quando damos glórias a Deus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados alternadamente, ou melhor, juntamente. Isso mostra, nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, versículo 13, quando o Cordeiro, ele é glorificado. O Cordeiro de Deus, o Filho, ele é glorificado. Então observa aí que tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Muito bem. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Então ele é da mesma substância, glória e poder, consubstancial com o Filho. Observa bem no tópico 4 que o Espírito, ele é da mesma substância, da mesma natureza. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e identifica com o Espírito Santo. E o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele me glorificará e falará daquilo que tiver ouvido da minha parte. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, Romanos 8, versículo 9, onde Paulo vai dizer que aquele que tem o Espírito, ele é filho. Ele recebeu a filiação, a adoção, e pode orar dizendo Abba Pai, quer dizer Pai querido, pelo Espírito de adoção, o Espírito de Deus, que é descrito também como Espírito de Cristo e Espírito Santo. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro, em grego, é alon. Alon, parácleton, que é o Consolador, o outro Consolador, que significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto,
é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Amém. A síntese do tópico 2. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então, o Espírito Santo, ele age no mundo e também age no ser humano. A Bíblia diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Nós já citamos isso, Salmo 104, versículo 30, quando o salmista expressou que Deus, ele envia o seu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então o Espírito capacita, o Espírito, ele renova a face da terra. A atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. Então o Espírito, ele dá inteligência para o ser humano, o Espírito capacita o ser humano. Pois bem, número 2 do terceiro tópico, no plano divino da salvação. Isto é bem claro, né, que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que traz esta renovação no plano divino da salvação. Então o Espírito Santo, ele conduz a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus. Nós vemos o Espírito Santo atuando no tempo de Moisés, capacitando Moisés para liderar o povo de Deus, o povo de Israel. O Espírito Santo veio também sobre os 70 anciãos, quando Moisés foi separar para ajudá-lo a conduzir Israel. Então ele escolheu 70 anciãos para ajudá-lo na administração, no cuidado com o povo de Israel. Então, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre eles, e eles então profetizaram. Eles profetizaram. Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. Então nós vivemos nessa dispensação. Não significa que ele não atuou no Antigo Testamento. Nós vemos que ele levantou juízes, profetas, sacerdotes para atuarem no tempo de Israel do Antigo Testamento. Então o Espírito Santo estava presente. Era ele quem levantava os libertadores, os juízes, para libertar Israel da opressão dos inimigos. Então o Espírito Santo veio sobre Gideão. O Espírito Santo veio sobre Otoniel. O Espírito Santo veio sobre Sansão. E assim, sobre cada
juiz ou libertador. Resumindo o terceiro tópico, dizemos que o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos, do universo, e na interioridade do ser humano, convencendo-o de seu real estado, regenerando-o e capacitando-o para o serviço no reino de Deus e de Cristo. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele capacita o ser humano para o serviço de Deus e também para o serviço secular. O Espírito capacita. Aqui nós vemos, caminhando para a conclusão, as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Procuramos apresentar um estudo resumido e compreensível ao mesmo tempo. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. Então, na próxima lição ou nas próximas lições, nós vamos estar estudando a respeito do Espírito Santo, como diz aqui no início, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. É importante, portanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo Jesus. Amém. Então nós encerramos aqui um breve comentário conciso sobre a lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Abençoe a todos. Que a graça de Cristo esteja em nossos corações. Se você quiser se inscrever, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.